Paz do Senhor, meus irmãos, quem tem o prazer de vos saudar é vosso irmão em Cristo, pastor Cristiano Ribeiro. Nós acabamos de sair do ministério da oração e enquanto nós orávamos, o Espírito de Deus colocou uma mensagem em nosso coração e eu gostaria de compartilhar com você, neste dia, esta mensagem. A palavra de Deus vai nos relatar no livro do profeta Isaías, no capítulo 37, no versículo 14, que o rei Ezequias, ele toma as cartas dos mensageiros de Senaqueribe e ele leva à casa de Deus. E quando o rei Ezequias chega na casa do Senhor, ele expõe aquelas cartas diante do Senhor e ele então faz uma oração. Nós sabemos, meus irmãos, que o momento que a nação de Judá estava vivendo era um momento muito preocupante. A incerteza havia tomado conta do coração de todos, inclusive do rei. E diante das ameaças feitas por Senaqueribe, o rei Ezequias toma uma atitude de se refugiar na casa de Deus e apresentar diante do Senhor todos os problemas que ele estava enfrentando. E a palavra de Deus vai nos relatar que, quando Ezequias ora, Deus então entra com providência, traz o socorro, e Deus não somente faz com que aquele cerco militar que estava ali em torno de Judá, de Jerusalém, seja dissipado, como Deus também extermina aquele que havia se levantado contra a nação de Judá. Meus queridos e amados irmãos, a mensagem que trago neste dia é que a oração ainda continua sendo a melhor arma para você vencer na vida. Quando você ora na terra, Deus se move no céu. A palavra de Deus, ela nos afirma isso de uma forma categórica. O apóstolo João, de uma forma tão ousada, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançaremos aquilo que estamos pedindo. Irmãos, a oração, ela move com a mão de Deus. Independente da situação, da circunstância, do momento, não importa, por mais grave que seja a situação, se nós nos voltarmos para Deus e clamarmos ao Senhor com confiança, com fé, nós iremos receber da parte de Deus aquilo que nós tanto desejamos. A Bíblia vai nos relatar no livro de Jó, no capítulo 42 e no versículo 1, que Deus ele vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí você enxerga Jó no meio de uma grande dificuldade, no meio de um grande problema. Mas Jó ainda, mesmo em todo aquele cenário terrível que estava vivendo, ele levanta o seu clamor e em meio às suas orações, Deus muda a sua situação. Meus amados irmãos, quando a gente olha para Jó naquele estado, mas ainda clamando a Deus, a palavra do Senhor é bem clara, que em momentos de dificuldades e angústias, assim como, meus amados irmãos, o rei Ezequias estava vivendo, como Jó estava passando, é momento de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus em oração. Porque quando você ora, Deus se move no céu. E entenda algo nesse momento. O mover de Deus, o agir de Deus, não tem homem, não tem demônio,
não tem principado trevoso, não tem hoste infernal da maldade, nem mesmo Satanás pode impedir Deus de operar. A Bíblia vai nos revelar que o profeta Daniel, ele clamava a Deus por uma resposta. E Satanás, representado nas Escrituras Sagradas pelo príncipe da Pérsia, tentou se opor para que o servo de Deus não recebesse aquela resposta. Mas Deus do altos céus mandou o arcanjo Miguel para pelejar contra Satanás e fazer com que a resposta chegasse para o profeta. Eu quero te dizer nesse momento, mesmo que você esteja em tempos de aflição, em tempos de angústia, em tempos de incerteza, a oração continua sendo o melhor caminho para você receber a tua vitória. E você deve fazer essa oração com a mesma confiança que o apóstolo João tinha. Que você tem um Deus que ouve a tua oração e que mediante o teu clamor se move, dá ordem ao teu respeito. E que nem Satanás vai impedir Deus de operar na tua vida. E o agir de Deus, ele é perfeito. O agir de Deus, ele não tem falha. O agir do homem é falho, mas o agir de Deus é perfeito. Entenda isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de uma insegurança terrível. Nós estamos vendo o mundo sendo abalado, sacudido por tantas coisas. Mas eu quero lembrar a você, cristão, que a igreja ainda tem à sua disposição uma arma poderosa, que é a oração. Então, ore, porque enquanto você ora, Deus age em teu favor. Enquanto você ora, Deus realiza coisas grandes em prol da tua vida. Não desista de orar, porque a oração move com a mão de Deus. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo te dê graça, te dê força, te dê ânimo em momentos de dificuldade. Lembre-se, é das grandes batalhas que nascem os grandes vencedores. São das grandes guerras que saem os grandes heróis. Se você hoje está passando por um momento difícil, você está tendo uma oportunidade de se transformar num vencedor, de se transformar num herói. Que Deus abençoe a sua vida. Se você achar que esse vídeo é importante para ajudar outra pessoa, você possa compartilhar com ele. Leve essa mensagem. Talvez você conheça alguém que está necessitado, alguém que nesse momento precisa ouvir uma palavra e esse vídeo possa ser útil. Você compartilhe ele, divulgue ele. Faça com que ele alcance o maior número de pessoas, porque você vai estar fazendo o trabalho de um missionário. Que Deus abençoe a todos.